Lucas, então muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui gravando esse depoimento. Pessoal, esse é o Lucas Castro, ele é engenheiro de produção, trabalha com projetos e em maio desse ano nós trabalhamos juntos na elaboração do plano de carreira do Lucas. Então, como engenharia de produção é um curso muito amplo, a gente tem muitas possibilidades. Nós trabalhamos juntos para conhecer o perfil dele, entender quais caminhos ele gostaria de seguir, para ele conseguir tomar decisões melhores aí sobre os próximos passos de carreira. Então, Lucas, fica à vontade para contar um pouquinho de como foi essa nossa experiência. Beleza. Primeiro, obrigado, Valesca, pelo convite, assim, para mim foi muito legal, né? Saber que foi um trabalho legal também para você. E, bom, com relação à mentoria de carreira, foi aquilo, né? Eu senti que estava no momento de eu entender mais para onde eu queria ir. Como você falou, né? Me formei em engenharia de produção, isso foi em 2022. E desde então eu estava ainda tentando entender, né, o que eu faria na faculdade. Foi um processo um pouco longo de entender qual área eu podia focar, né? Uhum. E uma coisa que funcionou muito para mim foi entender o que eu não queria fazer. Então, acho que ajuda, né? Quando você vai por eliminação, você vai né, limpando ali o que você tem de possibilidade, o que você pode fazer. E eu, durante a faculdade, acabei, por coincidência, por causa de um curso de Excel que eu fiz, a empresa, né, que fornecia esse curso, ela também dava um curso de Scrum, e eu não sabia o que era. Uhum. Aí eu fui, vi a ementa do curso, falei, pô, legal. E na época eu fiz o curso logo na sequência, depois li o livro, e aí eu fui me interessando por gestão de projetos. Isso foi sempre algo que eu busquei, né, atuar nessa área, assim. Uhum. Você trabalhar com um escopo fechado, né, o tempo, você ter um entregável no final, né, do ciclo. Nunca me vi muito trabalhando aquela parte de rotina do dia a dia, né? Apesar de ser engenharia de produção, né? Ter a linha de produção, aquela coisa mais contínua, sempre prefiro trabalhar com uma área mais delimitada, né? Começo, meio e fim. Então, fui buscando isso ao longo da graduação. Cheguei a fazer estágio na Embraer, na área de programas, né? Então, eu pude acompanhar como estagiário vários projetos bem bacanas ali de desenvolvimento tecnológico. E minha atuação profissional hoje eu trabalho com projetos, né, de espaço. Eu trabalho numa empresa do grupo da Embraer, né, uma joint venture entre a Embraer e a Telebrás, que é a estatal do governo para comunicações, né. E Uhum. eu trabalho praticamente com desenvolvimento de satélites para uso espacial, né. Então essa é o que eu não podia ter pedido para uma oportunidade melhor para desenvolver esse conhecimento. E gosto muito do que eu faço, sou bem satisfeito assim, no meu trabalho, mas eu senti que eu estava precisando já entender quais seriam os próximos passos, assim, né? Quais desafios são, porque felizmente, né, tal qual a minha formação em engenharia de produção, projeto você tem em qualquer indústria, né? Seja para fazer um satélite que vai para o espaço, seja para fazer um carro, seja para fazer uma geladeira, seja para fazer qualquer coisa. Então eu estava naquele momento meio, já não estava tão no início de carreira assim, mas ao mesmo tempo de que era uma oportunidade boa de entender para onde eu podia seguir. E aí foi quando eu encontrei, por acaso, no LinkedIn, né? A publicação sua. Foi quando eu estava na faculdade ainda buscando estágio, né? Acho que eu acabei de adicionando você, quando você era E faz recrutadora. bastante tempo, né? Mas foi em 2020. Você me falou, quando a gente começou a conversar, você falou, nossa, ó, te acompanho desde 2020. Falei, gente, e olha assim, 2025 estamos aqui, né? Eu acho que esse é um ótimo case de networking, Lucas. Eu falo muito desse assunto e é muito bacana, porque conforme a gente vai, né, passando pela nossa carreira, com alguma, com alguma regularidade aparece alguém que fala, nossa, já te conheci no meu primeiro ano de faculdade, você fez uma palestra em tal lugar, e aí hoje é o momento de pensar na carreira, né? E esse link que a gente faz é muito bacana, porque da mesma forma que, né, se a gente pensar em 2020, foi a minha época da Volvo, então assim, nós dois Isso. tivemos mudanças na carreira ao longo desse tempo, mas é muito legal que agora, né, isso vai convergindo para a gente poder ter esse trabalho juntos. E eu acho que é muito bacana também que conecta com o trabalho que nós fizemos de pensar assim em várias possibilidades, né? Então, se nos últimos 5 anos
aconteceu tanta coisa, imagina daqui nos próximos 5, o que, que poderia É, acontecer? E aí foi muito do trabalho que nós fizemos de entender o seu perfil para visualizar o que faria sentido para você daqui para frente, que a gente nem quantificou, né, que seriam 5 anos, mas pensando em futuro, pensando, né, num curto, médio, longo prazo, o que faria sentido para você. Então, é muito legal pensar em tudo que já aconteceu nos últimos anos e tudo que a gente foi desenhando para os próximos. sim. E eu falei de ir por eliminação, mas é engraçado, né, Valesca? É também o contrário, é você também não descartar algumas possibilidades, assim, você nem espera, né? Sim, É, que nem você falou, foram 5 anos que ficou ali aquela conexão, né, no LinkedIn e tal, entendi. até que eventualmente, pô, fez sentido. E o Sim, trabalho que a gente fez, eu acho que vai muito nessa linha também de, assim, não é aquela coisa cravada em pedra, né? Não tem que ser um plano que vai ser seguido à risca. E porque foi até o teste de personalidade, né, que a gente fez lá do DISC, né? Aquilo muda, a personalidade muda, né? Os teus hábitos mudam, você não é a mesma pessoa que você era no passado, você não vai ser também a mesma pessoa daqui 1 ano, 2 anos. Às vezes, né, muda mais ou menos. Mas sim. acho que é sempre assim, tá aberto, né, as possibilidades, mas ainda assim ter um plano que você pode corrigir, né? Acho que a gente conversou muito sobre isso, né? Você às vezes tem uma estrutura muito rígida, né? Um plano muito firme ali. Aquilo não é bom porque pode ser que você acabe se limitando, né? Exatamente. Eu acho que esse é o equilíbrio que a gente busca. É nem ter uma coisa engessada demais, mas nem ter plano nenhum, porque se a gente não tem plano nenhum, pode ser que surjam oportunidades muito boas, como essas que você vivenciou, que você fala com um brilho nos olhos de que, cara, é muito da hora o que eu faço no meu trabalho. Pode ser que isso aconteça, e que bom quando acontece, mas a gente também tem que ter algum tipo de plano para ter uma noção até para reconhecer a oportunidade quando ela aparece. Senão você fala, nossa, apareceu uma oportunidade incrível de trabalho, mas naquele momento eu nem reconheci, acabei descartando, porque como eu estava feliz, eu não me abri para outro caminho, que pode inclusive ser até dentro da mesma empresa. Às vezes a gente está tão Uhum. feliz no que a gente faz e aparece uma outra oportunidade em outro departamento, por exemplo, e a gente nem passa a considerar, porque fala, não, onde eu tô já tá legal. Mas se essa oportunidade está alinhada com o seu plano de carreira, você consegue reconhecer. Então faz bastante sentido essa questão de ter a flexibilidade para estar aberta às possibilidades, né, da nossa carreira e ao mesmo tempo ter essa um pouco de estrutura para não ficar muito solto, né? Então é bem importante. Sim. E pegando o gancho, foi justamente isso que para mim eu tava sentindo falta. Assim, eu tô feliz onde eu tô, mas eu não sabia para onde ir, né? Você falou, você também ficar, né, à deriva, né? Qualquer caminho para mim tá bom. É algo que me incomodava e acho que o mais difícil é saber por onde começar, né? Porque, assim, no que eu sou bom, no que eu não sou bom, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. E isso, querendo ou não, né, foi legal esse aprendizado que eu tive com a nossa mentoria, que foi o seguinte: isso passa muito por você se conhecer, você saber, né, quem você é, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Então, a parte dos testes, assim, o teste do DISC, aquele outro que a gente fez depois no final, o teste dos sabotadores, eu fiz depois, tá? Por sinal, é, foi, Nossa, os é, sabotadores é maravilhoso quando a gente vai falar muito de soft skills, né? Naquela parte das soft skills que a gente fala, pera, eu tenho que desenvolver algumas habilidades, mas deixa eu entender o que está me travando, então, porque como é que eu vou uhum. pensar num plano para desenvolver uma habilidade específica se eu nem sei o porquê que eu não estou conseguindo desenvolver ela? Então é muito legal mesmo. Eu tinha esquecido desse dos sabotadores, mas nossa, ele é maravilhoso. Não, é bem legal. E o mais legal é que, assim, não tem uma resposta certa ou errada, porque, afinal de contas, cada um tem, né, a sua vida, a sua carreira, né, as suas ambições. E aí que E, fica a para pegadinha, mim, né? Como não tem uma isso, resposta única, você fica, e agora? Já que não tem uma resposta certa, o que eu faço, né? Então, mas eu acho que isso é legal, assim, meio que você vê o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Porque, para mim, era o que estava me incomodando. Eu falei, tá, e o que eu faço? Assim, onde eu tô agora? Para onde que eu vou? Mas quando você começa a trabalhar isso e pensar e colocar no papel, né? Assim, é muito mais um trabalho, né, de reflexão do que de mão na massa, né? É Você verdade. entender quais são as soft skills, entender quais são as hard skills.
Mas não é algo que você, não, vou estudar e vou aprender e tal, né? Ainda mais, por exemplo, né, 5 anos de engenharia, você se habituou a isso, a estudar, ir para a prova, né? E 2 com É, 2 é 4, ponto, acabou, tá definido. é, Ah, mas que exatamente. legal, Lucas. Eu fico muito feliz, assim, pelo feedback, não só o que você está compartilhando aqui, mas os outros que você me trouxe no WhatsApp também, né? Sempre trazendo os pontos que fizeram sentido para você enquanto a gente estava tendo ali os nossos encontros. E com certeza a gente continua se falando, né? Eu gosto sempre de Uhum. reforçar isso, porque para todo mundo que passa por qualquer processo comigo, a gente tem esse contato. Eu fico muito feliz quando eu recebo notícias, de não só de conseguir vagas ou de ser promovido, mas de ter uma ideia de algo que vem surgindo. Então, fico feliz por te acompanhar. Foi um prazer te acompanhar nesse processo e a gente continua se falando. Mas, por enquanto, muito obrigada. E é isso, a gente vai sempre se falando. Obrigada, Lucas. Um abraço. Eu que agradeço, Valesca. Tchau, tchau.